Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar o conjunto dos números reais. Nos vídeos anteriores nós estudamos os conjuntos numéricos dos naturais, né? Que é o conjunto do 1, 2, 3, 4, né? E assim sucessivamente. A gente estudou o conjunto dos números inteiros, né? Que aí já inclui o zero e os números negativos, né? Ele é infinito, tanto, né, aqui à esquerda como à direita, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? A gente estudou também, né, o conjunto dos números racionais, que é o conjunto das frações, né? Ou seja, dos números da forma A sobre B, tais que A pertence aos inteiros e B pertence aos naturais, né? Justamente para evitar que a gente tenha aqui, por exemplo, zero, né? Não existe divisão por zero. A gente viu também, né, o conjunto dos números irracionais, que é o conjunto das dízimas não periódicas, assim como também a gente observou que esse conjunto aqui também é equivalentemente, né, eu poderia dizer que o conjunto dos racionais também é o conjunto das dízimas, né, das dízimas periódicas e dos decimais exatos, certo? Esse aqui também seria o conjunto das dízimas periódicas, né? Periódicas, ok? Né? Mais decimais exatos. Decimais exatos. Ok? Então esse conjunto aqui também pode ser descrito dessa forma, né? A gente viu o conjunto também dos irracionais, né? Esse conjunto não tem uma notação universal para ele, então a gente acaba escrevendo dessa forma mesmo, né? Irracionais, certo? Que é o conjunto das dízimas não periódicas. É o conjunto das dízimas não periódicas. Ok? Então, colocando de uma maneira gráfica, né, geometricamente, a gente pode fazer aqui um diagrama para representar cada um desses conjuntos. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Dentro aqui do meu balãozinho menor, aqui eu vou representar o número dos naturais. Perceba que todo número natural é inteiro e que também todo inteiro é racional. Então, dentro do conjunto dos números naturais, né, eu posso incluir o conjunto dos números naturais, né, no conjunto dos números inteiros. E, por sua vez, eu posso incluir também os inteiros no conjunto dos racionais. Certo? No conjunto dos racionais. Aqui corresponde aqui para nós o conjunto dos números reais, certo? E tudo que está fora do conjunto dos racionais é o conjunto dos irracionais. Ok? Irracionais. Certo? Então, a união desses dois conjuntos é que gera o que a gente chama de conjunto dos números reais. Certo? Evidentemente, né, vocês devem se lembrar que a gente definiu duas operações, né? Uma operação chamada adição e outra operação chamada produto para todos esses conjuntos. A gente tinha ali uma série de propriedades, certo? Eu vou então aqui relembrar essas propriedades, mas primeiro eu vou definir as operações. Então a gente tinha aqui uma operação que agora eu vou estender para os números reais, certo? A operação de adição, que associa dois números reais a um terceiro número também real, de forma que eu pego aqui um par ordenado, né? xy, certo? Ou seja, dois números, e associo da seguinte forma, x mais y, certo? E eu também tenho uma outra operação, que é a operação do produto, que também, né, é de reais cartesiano reais em reais, certo? Que associa um par xy a x vezes y, certo? Então a gente viu algumas propriedades. A gente viu, por exemplo, a existência, né, de um elemento neutro, né? Elemento neutro.
que é o seguinte, né? A gente garante que x mais 0 é igual a 0 mais x, que é igual a x, né? Isso para todo x, assim como x vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é igual a x, isso para todo x pertencente aos reais. Ou seja, eu tenho um elemento neutro da adição e eu tenho um elemento neutro da multiplicação. Né? O 0 é o elemento neutro da adição e o 1 é o elemento neutro da multiplicação, justamente porque eu opero o 0 com qualquer elemento e o resultado não se altera. Ok? A gente viu também que existia o elemento oposto, ok? Que é aquele que quando você opera pela direita, né, ou pela esquerda, isso conduz ao elemento neutro. No caso aqui da adição, o 0. No caso aqui da multiplicação, o 1. Certo? Então, x vezes y igual a y vezes x igual a 1. Nesse caso aqui, a gente diz que o y ele é menos x. Né? Eu vou representar dessa forma o elemento oposto da adição, né? Com sinal de menos. E nesse caso aqui a gente diz que o y é x a menos 1, ou seja, eu vou representar dessa forma o elemento inverso, né, o elemento oposto, né, a x, que nada mais é do que 1 sobre x, ok? Muito bem. A gente também tem uma terceira propriedade, né, chamada de comutatividade. Que diz que x mais y é igual a y mais x, certo? Ok? Assim, aqui eu esqueci de escrever, tá? Para todo x existe um y, né? Então, deixa eu acrescentar aqui. Deixa eu realçar aqui, inclusive colocando de cor diferente, né? Então, para todo x, né, existe y, tá ok, certo? Satisfaça isso. Né? A gente tem a existência de um inverso, ok? De um elemento oposto. Na verdade, dá para garantir que esse inverso ele é único, né? A gente pode provar isso uma vez que a gente tem todas essas propriedades aqui satisfeitas, dá para garantir a unicidade. Eu não vou comentar isso, não vou entrar em detalhes, tá? Certo? Mas a gente tem isso também. Muito bem. Então, x mais y igual a y mais x, certo? E x vezes y igual a y vezes x. Isso tem que valer para todo x e y pertencente aos reais, certo? Então, aqui também a gente tem que valer, né, para todo x pertencente aos reais, né? No caso da multiplicação não é para todo x, né? No caso da multiplicação eu tenho que excluir o x diferente de zero, porque a gente sabe que não tem divisão por zero. Então, eu vou dividir aqui em duas sentenças. Nesse caso aqui, vale para todo x pertencente aos reais. Nesse caso aqui vale para todo x pertencente aos reais. E aqui eu coloco um asterisco que é para dizer que eu estou excluindo o zero. Ok? Essa notação aqui significa que eu estou excluindo o zero. Então aqui eu estou dizendo que a soma, né, a ordem das parcelas não altera a soma. E aqui eu estou dizendo que a ordem dos fatores não altera o produto. Muito bem. A gente também tem a associatividade. Certo? Que diz o seguinte: se eu tenho aqui x mais y e em seguida mais z, eu posso, na verdade, operar y mais z primeiro e só em seguida operar com x. Então, isso é o mesmo que x mais y mais z, né? Não vai alterar o resultado. Da mesma forma, com a multiplicação, eu posso ter x vezes y, né, vezes z, e isso é o mesmo que fazer x vezes y vezes z, né? Isso para todo x, y e z pertencente aos reais. Certo? Finalmente, a gente tem a distributividade, né? Distributividade. Que diz o seguinte, né? A gente pode também chamar de propriedade distributiva, né, da adição em relação ao produto. Ela diz que se eu tenho x mais y multiplicando aqui por um z, eu posso distribuir o z, né, multiplicando o x e o y.
Ou seja, isso é o mesmo que fazer x vezes z mais y vezes z. Isso também vale para todo x, y e z pertencente aos reais, certo? Então, a gente tem aqui um conjunto de propriedades e toda vez que um conjunto, né, com duas operações de adição e de multiplicação satisfizer essas propriedades aqui, a gente vai dizer que esse conjunto é um corpo. Então, a gente aqui está dizendo, né, em outras palavras, a gente está garantindo que o conjunto dos números reais, né, é um corpo, ok? É claro que o conjunto dos números racionais já satisfazia todas essas propriedades, né? O conjunto dos números racionais também é um corpo, né? O que não ocorre, por exemplo, com os números inteiros, porque justamente a gente não tem a existência de elemento oposto da multiplicação, na verdade. O que também não ocorre com os números naturais, porque além de não existir o elemento oposto da multiplicação, também não existe o elemento neutro e nem o elemento oposto da adição, certo? Então, como a gente está vendo aqui, né? Os naturais não é corpo, os inteiros não é corpo, os racionais é um corpo, ok? Os irracionais, né? A gente também garante que os irracionais não é um corpo, né? Porque não tem o elemento neutro da adição, por exemplo, já que zero é racional, né? Zero é inteiro, e sendo inteiro, portanto, ele é racional. Então, a gente tem o corpo dos racionais e o corpo dos reais. Por que então que a gente precisa, né, estender ao conjunto dos reais? Porque o conjunto dos números racionais, ele tem uma propriedade, o conjunto dos números reais, ele tem uma propriedade a mais do que os números racionais, né? Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa propriedade, mas o conjunto dos números reais é um corpo, né? É um corpo completo, né? Essa completeza é uma propriedade, né, topológica do conjunto R. Eu não vou entrar em detalhes no que isso significa, mas é uma propriedade que faz o conjunto R ser o conjunto mais apropriado para a gente trabalhar, por exemplo, com variáveis contínuas, né? Variáveis que medem comprimento, variáveis que medem volume, certo? Também por essa propriedade que a gente é capaz de identificar o conjunto dos números reais geometricamente, né, com uma reta, certo? Que é a chamada reta real. Como que a gente faz isso? Bom, eu tenho aqui uma reta, eu preciso, para fazer essa identificação com o conjunto dos reais, determinar um ponto de origem, certo? Que eu vou aqui identificar com o número 0. Eu tenho também que estabelecer um padrão para a unidade, certo? Então, aqui esse comprimento aqui, para mim, mede 1, e esse vai ser o padrão para eu medir todas as distâncias. Uma vez que eu faço isso, então eu posso identificar aqui do lado direito, né, todos os números positivos, e aqui do lado esquerdo eu também meço distância, porém vou identificando com números negativos, né, menos 1, menos 2. Então, para qualquer ponto que eu tomar, por exemplo, esse ponto aqui, que eu vou chamar de x, qualquer ponto da minha reta, eu posso medir a distância dele a 0. Se ele estiver do lado direito, ele vai ser um número positivo, e é justamente identificado com a distância exata entre ele e 0. Ou seja, é um número que eu vou descobrir decorrente de uma mensuração, né, de uma medida de comprimento, certo? Perceba que essa medida, ela nem sempre vai ser racional. Na verdade, quase sempre, ela vai ser um número irracional, dado que a quantidade de números irracionais é extremamente maior do que a quantidade de números racionais, né? Por incrível que possa parecer, um estudante que está começando, né, que conhece ali poucos números irracionais, mas na verdade a gente pode garantir que esse número que escolhido ao acaso quase sempre vai ser um número irracional. Tamanha a quantidade de racionais que existe, né, entre o conjunto dos reais. Mas o fato é que a gente consegue fazer essa identificação. Para cada ponto existe uma distância, então para cada ponto existe um número, e para cada número existe também um ponto associado, né? É uma bijeção entre a reta e os números reais, então por isso que a gente chama de reta real, ok? Se esse número aqui ele tiver à direita, então vai ser positivo, se tiver à esquerda de 0, vai ser negativo. Então é assim que a gente consegue fazer essa identificação. A partir daqui, né, a gente então considera que os números reais é o conjunto ideal para a gente trabalhar o conceito de função. Então, quase sempre, né, que a gente for estudar uma função, a gente vai ter uma função, né, de um domínio contido nos reais, certo? Em R. Quando eu digo aqui quase sempre, é quando a gente está tratando aqui de funções elementares, tá?
que vão ser as funções, né, polinomiais, as funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e tal. Claro que quando a gente vai para um conceito mais amplo, a gente pode ter domínios aqui de uma dimensão maior, né, mas em geral, quando a gente está trabalhando aqui com variáveis, né, conjuntos de apenas uma variável, funções de apenas uma variável, o domínio, né, ou vai ser o conjunto dos reais ou vai ser um subconjunto dele, certo? Então isso aqui se torna, né, o conjunto numérico ideal para a gente estar trabalhando o conceito de função, que é o objetivo maior, né, da gente estar nesse curso aqui, né? Esse curso aqui de conjuntos numéricos, ele apenas lança as bases para a gente tratar do curso de funções, né, que por sinal é um outro playlist que eu já estou preparando vídeos e já está sendo postado também no canal.